dos Pobres acredita que rótulos não definem o futuro de ninguém, e sim educação e carinho. Aqui, crianças e adolescentes aprendem livres de qualquer estereótipo para que possam chegar aonde quiserem. But we young right now, we got right now, so get up right now, cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, but we get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, cause all we got is right now. Estamos hoje aqui na Federação, no meeting jurídico, com a presidente prestigiando esse evento, um evento, grandes lideranças empresariais hoje aqui, e também o vice-presidente da Federação e também sócio da Souto Correia Advogados, Dr. Anderson Trauma Cardoso. Simone, hoje aqui as pessoas estão ansiosas para ver o Dr. Ricardo, o Dr. Anderson esclarecendo sobre principalmente o ajuste do ICMS e ST. Exatamente, para nós é uma alegria, né, poder ter a casa cheia, grandes lideranças, especialmente esse tema que é tão caro e que reflete muito no dia a dia dos empreendedores. Então nós já estamos debruçados sobre esse tema desde março, tá? Quando muda as normativas para a cobrança da ST, e sem dúvida o Ricardo tem sido um grande parceiro que está esclarecendo, mas especialmente buscando aprimorar essa legislação para contemplar os anseios da classe produtiva. Então hoje é um debate bem importante, o Dr. Anderson tem acompanhado, né, junto aqui com a divisão jurídica, todos esses assuntos, e o que nós pretendemos é justamente poder esclarecer para todos esse tema. Existe, doutor Anderson, uma série de dúvidas em relação a esse tema. Isso aí pode gerar algumas consequências jurídicas? Eu acho que vem gerando já ao longo do ano, como a Simone bem pontuou, é algo que a entidade trabalha desde o ano passado, quando da instituição, que era para começar a vigorar em janeiro. A entidade conseguiu a prorrogação para março. Conseguimos ainda que nem fosse aplicado para o micro e pequeno empreendedor, então é uma vitória. Óbvio que não é uma vitória somente da entidade, mas é um tema que traz muitas repercussões. A substituição tributária foi ao longo do tempo utilizada, no meu entender, de uma forma indevida pelos estados. Era um regime de exceção que acabou virando regra. O julgamento do Supremo contribui para mudar esse cenário, um julgamento de 2016, e os estados, infelizmente, pressionados pelo déficit público, eles têm se utilizado dessa ferramenta para também exigir uma complementação do ICMS no regime da ST, que é algo que a gente tem combatido e tem procurado alternativas para minimizar os impactos para o setor produtivo. As empresas não suportam mais nada, estão simplesmente atravessando um momento dramático. Não tem mais espaço para aumento da carga tributária e especialmente o custo da burocracia. É muito caro hoje apurar a carga tributária. Então, para diversos setores, esse é um impacto muito grande e que inviabiliza grandes negócios. Tem quebrado vários setores. Sim, muitas empresas ou elas estão de alguma forma sonegando, né, ou estão inadimplentes, porque é a forma que elas têm, né, de se manter ainda no mercado com os postos de trabalho. Então, essa é uma sistemática que o governo perde e especialmente a sociedade perde. Nós precisamos equalizar essa carga tributária, fazendo com que as empresas tenham menos burocracia para que possam estar alinhadas, né? E a gente não pode entender que o passado seja incerto. Nós não temos hoje como criar, né, situações jurídicas que possam inviabilizar o futuro das empresas.
O empresário, como eu sempre digo, ele não é bandido, ele quer fazer tudo certo, né? Ele quer estar em dia com o fisco, mas para isso nós precisamos também o apoio e não criar mais normativas e mais dificuldades. Doutora, Anderson, eu tenho observado aqui que as entidades aqui, os presidentes estão vindo, tamanha é a importância desse tema, né? Sem dúvida, e é um tema que impacta a competitividade do estado do Rio Grande do Sul, porque é um tema estadual, ou seja, cada estado está dando seu tratamento a esse regime tributário. E nós vemos o estado de Santa Catarina, aqui ao lado, que é um grande competidor do estado do Rio Grande do Sul em termos de atração de investimento, trabalhando de uma forma muito inteligente, que é a forma de excluir da ST diversos setores que efetivamente não deveriam estar sujeitos a esse regime. Qual o benefício disso? O benefício é que a indústria não precisa antecipar recursos, pode disponibilizar esses recursos para suas atividades produtivas, aumentando a geração de renda e emprego no estado. Então é algo que nós temos defendido com o estado do Rio Grande do Sul, conseguimos o setor de vinhos e espumantes e entendemos que é uma política que pode ser estabelecida para outros setores ainda. E o Estado tem que ser um provedor, não um condutor. Sem dúvida, a força, né, a produtiva, ela vem justamente de quem gera a riqueza, que são as empresas. E o Estado ele tem que ser parceiro do empreendedorismo, porque tributo e inserção social é de lá que vem? Não, sem dúvida. O desenvolvimento econômico, ele precede o desenvolvimento social. Não vai haver saúde, educação, segurança se nós não tivermos a riqueza para fazer frente a todos esses projetos, né? E nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, que são justamente as empresas. Parabenizar também pela última palestra, hoje está na mesa na quarta-feira, com a presença aqui, e podemos dizer que mais uma vez a Federação protagonista dos grandes temas. É o que nós pretendemos, né? Nós temos que poder debater com a sociedade, somos formadores de opinião e precisamos estar todos juntos nesse contexto de buscar o desenvolvimento e o progresso através de medidas, né, mais fáceis, o judiciário, o legislativo, o executivo, todos juntos com o setor produtivo nessa caminhada. Eu também agradecer a participação de vocês hoje aqui e que esse tema é um tema muito árido, que a gente possa sair daqui todos extremamente esclarecidos. Muito obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Obrigada. Estamos hoje aqui na Federação Meeting Jurídico. Eu tenho a honra e o prazer de falar com o palestrante Ricardo Neves Pereira, que é subsecretário da Receita Estadual. Então, Ricardo, falam sobre conteúdo, que está uma ansiedade muito grande aqui dos participantes para lhe escutar o seu conteúdo da sua palestra. Basicamente, nós vamos apresentar as mudanças que houve na sistemática de distribuição tributária, né, com a implantação do modelo de ajuste ST, que tem dado tem muitas dúvidas, gerado muitas dúvidas dos empresários, das áreas jurídicas, basicamente com relação a tanto a sistemática de apuração, como é feito esse processo, as obrigações acessórias envolvidas, se o Estado vai ou não vai implantar um modelo como o de Minas de opção pela definitividade da ST. Então isso tudo a gente pretende esclarecer hoje nesse evento, daqui a pouco com o pessoal aqui. Entendimento pode gerar problemas jurídicos para as empresas? Pelo Estado, né, a gente tem conversado muito com o Tribunal de Justiça e com a Procuradoria-Geral do Estado, a gente já está consolidando o entendimento de que o questionamento que há na Justiça é se é ou não devido o complemento da ST. Essa é a grande questão que está por trás do litígio. E isso aí está cada vez mais sendo consolidado na jurisprudência, que esse complemento também deve ser pago pelas empresas, assim como elas têm o direito à restituição caso o ICMS pago na venda ao consumidor final seja maior, seja superior ou inferior ao preço efetivamente praticado. A gente está vendo aqui um público extremamente seleto aqui, principalmente as grandes lideranças empresariais aqui para lhe escutar hoje. Que bom, né? Então, quanto mais esclarecimento, acho que isso é um dever da Secretaria da Fazenda, da Receita Estadual, poder esclarecer e orientar os empresários, a área jurídica, né, de quais são os entendimentos que o fisco tem sobre essa matéria. Uma boa palestra. Obrigado.
now. Estamos hoje aqui na Federação, um meeting jurídico com o tema do ajuste do ICMS-ST. Tenho a honra e o prazer de receber Luiz Antônio Bins, advogado, ex-secretário da Fazenda. Secretário, hoje uma palestra muito árida, muitas dúvidas das lideranças empresariais, dos empresários. O que podemos esperar dessa palestra hoje aqui? O senhor é um homem de larga experiência nesse setor. Olha, a substituição tributária, em face da recente decisão do Supremo, em outubro de 2016, ela teve uma mudança bastante significativa a partir do momento em que o Supremo decidiu que o regime de substituição tributária é um regime transitório e não um regime definitivo. Isso impôs aos estados, sujeitos ativos na relação tributária no tocante ao ICMS, a necessidade de alterar a legislação para fazer as devidas adequações aos encaminhamentos dados naquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso ensejou uma avaliação e uma necessidade de adaptação no tocante ao direito à restituição dos contribuintes e também no dever de complementação quando existe divergência entre os valores da base de cálculo presumida da substituição tributária e da base efetiva, real, das operações praticadas pelos contribuintes substituídos. É isso que está gerando toda a polêmica, principalmente no tocante ao dever de complementação. E é nesse... Esse é o ponto hoje que é utilizador. Exatamente, esse é o ponto no tocante, então, ao dever de complementação, se ele é devido ou não, e em sendo que nos parece que é, até mesmo em função das últimas manifestações no Supremo Tribunal Federal, em alguns processos. E o Estado está construindo a possibilidade de se ter um regime opcional que possibilite aos setores econômicos e a cada um dos contribuintes fazer uma opção, se quer considerar ou ter a substituição tributária, como era até então, um regime definitivo, ou ter um regime transitório, como foi definido agora pelo Supremo Tribunal Federal. Isso requer uma série de ajustes, é um processo que não tem como chegar a uma decisão de um dia para o outro. Então, isso que a Secretaria da Fazenda... Reflexão e também tempo. Exatamente, isso que a Secretaria da Fazenda está fazendo através da Receita Estadual, junto com as federações econômicas, acho que é muito importante. Primeiro porque demonstra uma abertura para se construir coletivamente a melhor decisão possível em relação a esta matéria. Em relação a Santa Catarina, aqui é um grande exemplo que tem conduzido de uma forma mais favorável aos empresários. Efetivamente, a gente tem visto que Santa Catarina já começou a praticar e a realizar aquilo que se acha que existe uma tendência a acontecer, o ideal, uma tendência a acontecer no médio prazo, que é voltar a uma tributação no regime de substituição tributária para aquelas mercadorias clássicas, suprimindo, excluindo uma série de espécies de mercadorias que não tem uma repercussão financeira para o Estado muito grande, mas que, em função da substituição tributária, em função das mudanças da substituição tributária, gera uma série de dificuldades em termos de procedimentos também para os contribuintes. Então, acho que existe uma tendência de implementar algo na linha do que Santa Catarina está fazendo, de excluir algumas espécies de mercadorias da substituição tributária. Eu acredito que isso vai acontecer com o tempo. Obrigado. Conversei aqui com o ex-secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins. Obrigado. Muito obrigado. Casa dos grandes debates, das grandes reflexões, e eu tenho a honra e o prazer de receber hoje o mediador do meeting jurídico, que o tema é o ajuste do ICMS-ST, que vai ter o palestrante Ricardo Neves Pereira, também o vice-presidente da Federação, o Dr. Anderson Cardoso, e o mediador desse grande debate, desse grande evento, um evento de extrema importância para debater, discutir hoje aqui na Federação. E eu tenho a honra e o prazer de receber o mediador Rafael Wagner. Doutor Rafael, uma honra muito grande ter no programa, uma missão difícil, porque é um tema árido, hein? Bom dia, a honra é toda nossa, estar te recebendo aqui também hoje na Federação. Não poderia deixar de ser, como você bem ressaltou, a casa dos grandes debates. Esse é um assunto que está na ordem do dia, o ajuste do ICMS-ST, né, a substituição tributária.
Essa discussão toda decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que os contribuintes têm o direito da devolução do valor do ICMS-ST recolhido a maior, eventualmente, algo que não acontecia num passado tão recente. E a nossa ideia, então, é ouvirmos a Secretaria da Fazenda, através do Dr. Ricardo Neves Pereira, e o Dr. Anderson Cardoso, que é um advogado tributarista da casa, nosso vice-presidente, e que vão nos trazer aqui um pouquinho das suas reflexões sobre o assunto. Exatamente, as suas reflexões sobre o assunto. Porque essa nova fórmula de cálculo que foi definida aí pelo Supremo Tribunal Federal e aplicada pelo Estado do Rio Grande do Sul está trazendo reflexos na atividade empresarial. Algumas atividades foram muito afetadas, houve um aumento excessivo de impostos, né, do valor do ICMS. Doutor Rafael, tem empresas que estão pensando até sair do Estado. É verdade, porque se tornou inviável, não é, a sua manutenção no Estado de acordo com essa fórmula de cálculo que está sendo aplicada com esse problema do ajuste do ICMS-ST. E no momento dramático que vive o setor empresarial. Exato, nós não podemos efetivamente perder empresas, perder postos de trabalho, né? E também não podemos compartilhar, não podemos imaginar um aumento de impostos como que é o que está ocorrendo. Então hoje vamos debater, vamos discutir o assunto e trazer talvez alternativas para esse tema. Estamos aqui com o deputado Giuseppe, que está representando o parlamento. Deputado, hoje, mitin jurídico aqui, um tema de extrema importância, de extrema relevância, que é o ajuste do ICMS. Um balanço, na sua visão, de um momento que as empresas estão passando por um momento dramático, talvez único na história do empreendedorismo, e o governo aciona mais tributos, cobranças, e hoje uma reunião de reflexão aqui na Federação. Bom dia, foi muito bom aqui o evento. Por um lado, eu concordo extremamente com o Anderson, que ele trouxe os argumentos da ilegalidade do complemento. Eu ainda sou adepto à ilegalidade do complemento, como advogado que sou e como ter estudado o tema, eu não acho que tem amparo jurídico suficiente para exigir a complementação do ICMS-ST, que para mim é uma cota extra, é um dinheiro a mais. Mas como é a situação que nós temos hoje em dia e não adianta nós ficarmos só dizendo que é ilegal, que é ilegal, que é ilegal, ele está sendo cobrado, então nós temos que buscar uma solução para isso. A Receita, pelo menos, ela é aberta ao diálogo, o subsecretário Ricardo é uma pessoa que é super aberta ao diálogo, e ele trouxe aqui o que está sendo feito para tentar mitigar os problemas dessa complementação, que na visão dele é legal e na visão dele continua tendo que ser cobrada. Então, a gente não vai ter que ficar no debate, senão a gente não vai chegar numa solução. Eu gostei que o Ricardo está trazendo, buscando fazer soluções, apesar de eu achá-las lentas, mas o Ricardo sabe de tudo isso e eu acho que a gente tem que buscar, então, uma solução do problema. De judicialização. A questão é que não se sabe se o STF vai manter o posicionamento de agora ou se ele vai fazer o posicionamento anterior, porque o STF seguido ele muda de posicionamento. Então seria um risco entrar no STF agora, sendo que eles poderiam decidir pela legalidade. Exato, então não tem por que entrar no STF agora correndo o risco deles declararem legal, sendo que o próprio STF disse que deveria ser definitivo antigamente. Então é uma questão bem delicada e por isso que algumas entidades decidiram não entrar na justiça por conta do assunto. Parabéns, professor, está prestando esse grande evento de extrema importância para o Estado, para as empresas e para a sociedade, e parabenizar mais uma vez o seu trabalho na Assembleia Legislativa. Eu que agradeço e parabéns à Federação de trazer esse debate tão importante para hoje em dia. Obrigado, Rafael. Obrigado, Letícia, também, né, pelo convite. Optaram por o prata da casa, né? Muito obrigado pela gentileza do convite. Simone, uma satisfação de ter no nosso meeting jurídico, saudar o nosso colega, que isso, Ricardo, ao longo do tempo tivemos vários debates já, e eu acho que o objetivo é único, né, de construir uma solução para esse tema que é tão importante, justamente para o que tu colocaste ao final, que é o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Acho que todos estão imbuídos do mesmo espírito. Eu meramente vou trazer algumas reflexões, talvez, que nós possamos fazer neste tema, inclusive a própria Secretaria da Fazenda, para ver se temos alternativas de soluções, né? Tu bem colocaste uma das alternativas e o
o objetivo aqui é tentar construir mais algumas. Vou passar rapidamente em 5 pontos, até chegar em reflexões finais. A gente tem um curto espaço de tempo, então vou ser bastante objetivo, tentando pegar alguns aspectos jurídicos que me parecem bastante relevantes para essa discussão. No contexto, acho que todos estão bastante familiarizados com o tema, mas eu acho importante trazer novamente, porque há uma previsão constitucional que baseia tudo que nós estamos discutindo aqui hoje. Tudo decorre de uma norma constitucional. Digo constitucional porque a substituição tributária não nasce em 88, mas efetivamente ela tem amparo no texto constitucional a partir da edição da nossa última Constituição Federal. Antes tínhamos o dispositivo, e continuamos tendo Código Tributário Nacional, mas como todos sabem, isso foi justamente o que justificou a discussão constitucional em 98, que acabou redundando no julgamento de 2002 acerca da matéria. E aqui trago para os senhores, especialmente, deixa eu ver se tem um computador aqui, tem. Porque aqui, Ricardo, e eu queria trazer esse ponto para que tenhamos presente nos tópicos seguintes, que o texto constitucional ele prevê imediata e preferencial restituição da quantia paga. Ou seja, ele institui o regime da substituição tributária e diz, Eduardo, que somente será devida a restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. E essa foi a discussão que pautou então o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 1851, que era justamente isso. Olha, posso então, baseado na premissa de que caso não se verifique, exigir a devolução, em quais situações? Em qualquer situação ou só quando o fato gerador não ocorrer? E aí, naquela ação direta de inconstitucionalidade, algumas premissas restaram fixadas. Eu vou passar rapidamente sobre essas premissas, mas é importante recordarmos o que tratava aquele caso. Aquele caso tratava de uma legislação do Estado de Alagoas que previa a optatividade, doutor Rafael, algo que agora temos na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, e previa a restituição. Ou seja, se o valor fosse cobrado a maior do que o fato efetivamente praticado, havia um direito à restituição naquela legislação. Então, levado ao Supremo essa questão, em 2002 se concluiu, sim, esse regime da substituição tributária, ele é constitucional e foi recepcionado pela emenda 3 do texto constitucional. O texto constitucional é válido e ampara a cobrança. E a partir daí, Bins, que nos prestigia hoje, bem acompanhou esse fato, os estados premidos já pelos déficits crescentes, especialmente decorrente de previdência, como vimos aqui no estado se agravaram ao longo dos últimos anos, se utilizaram desse mecanismo, que era um regime de exceção, lá já era um regime de exceção, quando julgado pelo Supremo, como uma regra geral. Hoje, se perguntarmos em qualquer estado do país, nós temos a maior parte dos setores submetidos ao regime de exceção. Um regime que foi instituído como exceção virou regra. E por quê? É muito fácil entender o porquê. 1. O Estado antecipa a receita. 2. Define a base que ele vai antecipar. Não estou dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul tenha feito isso, mas poderia qualquer Estado fazer, e sabemos de Estados que fizeram isso, ajustar de acordo com a necessidade de arrecadação as bases presumidas. Aí vocês vão me dizer, não, mas poderia ser questionada essa base. Sim. Vai pegar uma empresa, e aqui o João Carlos, que também nos prestigia com a sua presença, vai pegar uma empresa individualmente e demonstrar que a base dela destoa de todo o seu setor. Nós fizemos isso por diversas vezes, a presidente Simone acompanhou e liderou esse processo para tentativa de mudança de base. Fomos muito bem recepcionados pela Secretaria da Fazenda, mas é um desafio hercúleo
inclusive para a própria Secretaria da Fazenda, que tem determinados mecanismos e passaremos a eles. Então, eu queria trazer esse contexto, por isso trato como contexto, para nós começarmos a desenhar o que nós estamos tratando aqui hoje. E mais, esse regime ele deve ser regulado por lei complementar, ou seja, não é o Estado que regula. A lei complementar 87 e 96 tem que definir os parâmetros desse regime. Isso foi também dito ainda no julgamento de 2002. Pois bem, temos a questão de lei complementar também definir o aspecto temporal do fato gerador como sendo a saída da mercadoria, não deixando margem para cogitar-se de momento diverso, na medida que o próprio CPN define como necessária a previsão em lei complementar. Got right now, so get up right now, 'cause all we got